Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas. Aqui nós vamos falar análise de projetos, né? Hoje nós vamos fazer um workshop prático, explorando o Scrum, tá? Então aqui a gente vai retomar alguns itens que a gente fez durante todo esse período que a gente teve de aula com o professor aí. A gente vai fazer uma dinâmica aí, em 9 minutos a gente vai tentar recapitular tudo que foi passado para vocês lá desde o começo, né? E dentro disso a gente vai fazer uma atividade na sala aí, para a gente recuperar essa matéria, essa disciplina, esse conceito que foi passado para vocês, tá? Então vamos lá. Essa atividade aqui ela vai trazer para a gente o seguinte tema aqui, ó, né? E nesse workshop vamos aprofundar o conhecimento sobre os princípios da Scrum, né? Vamos falar dos seus papéis, os seus eventos e os artefatos. Então vamos aplicar esse conceito de forma prática hoje e colaborativa, né? Então vamos lá. Só um minutinho, vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me escutando? Estão me vendo? Como que tá aí? Tudo certo? Então tá, turma, ó, vocês três aí que estão aí, é o seguinte, esse trabalho aqui, eu acabei de explicar para o Gabriel aí, não sei se ele explicou para vocês. Ele é para recuperar a nota do trabalho. Então, 2 alunos aí fizeram e um não fez, né? Então, quem não fez, faz, que é interessante, vai valer 30. E quem fez, quiser recuperar, que não atingiu 30. Eu vi aqui o resultado. Então, se quiser fazer, já atinge os 30. Então, fica todo mundo com 30 aí, quem está na sala. Fechou? Vamos fazer? Bora lá. O que a gente vai ver nesse workshop lá? Então, a gente vai ver um vídeo, né? Resumindo todo o conteúdo em 9 minutos e reforçar esse conceito aqui. Depois, na segunda etapa ali, nós vamos trabalhar, né, em grupo, então vocês podem fazer vocês três juntos aí. A gente está com pouca turma, pouco aluno na sala, a gente ia fazer de 4 pessoas ali, né, o grupo. Então vocês podem fazer junto, fazem junto vocês três aí, faz esse trabalho junto lá, ó. Então trabalharemos em grupo para resolver situações práticas relacionadas a Scrum, simulando desafios reais, né, em equipes ágeis. E daí no terceiro ponto ali, nós vamos apresentar uma solução, né, discutida aí entre vocês e com o professor aqui, e uma reflexão final ali sobre o que a gente aprendeu. Beleza? Tudo certo até aí? Dá um joinha aí, professor aí. Tá compreendido até aí? Beleza, Leonardo, beleza, Kaique? Murilo também? Beleza, Murilo? Então tá. Então aqui, ó, o objetivo desse trabalho é desenvolver a compreensão prática sobre a Scrum, né, que a gente já falou, então a gente só vai reforçar as mudanças ali, da qualidade, da organização, de como funciona. Os materiais necessários, a gente só precisa participação e engajamento, né, não vai precisar de material aí, pode ser teu caderno, pode ser direto lá no Google Class, o professor já colocou esse tema lá dentro, então se precisar responder alguma coisa, pode abrir lá o formulário no Google Class e responder, né? Tipo plug and play, né? E aqui vai o vídeo, então presta atenção nesse vídeo, né? Então esse vídeo é bem crucial, bem dizer, ele é toda a estrutura nossa do trabalho aí. Então dentro desses 9 minutos aqui, vocês vão estar prestando atenção nesse vídeo aqui, que vai explicar certinho aqui essa questão, o que é Scrum, do início lá, um resumo desde o início que o professor passou até agora, tá bom? Então vamos lá, presta atenção aí. O que é o Scrum, afinal? Scrum é um framework simples para gerenciar projetos complexos. Ficou complexo isso, né? Ok, deixa eu te explicar melhor então. Como eu posso saber se o meu projeto é complexo o bastante para usar Scrum? Esse gráfico mostra uma relação entre o conhecimento dos requisitos e das tecnologias envolvidas no projeto. Quanto mais conhecemos os requisitos e a tecnologia usada, mais previsíveis são as atividades necessárias para realizar o projeto. Então, quando temos domínio da tecnologia e temos um bom conhecimento dos requisitos, podemos usar metodologias com processos bem definidos, como, por exemplo, as metodologias em cascata, onde uma fase é iniciada após a outra. Agora, conforme a gente conhece menos os requisitos, ou conforme a tecnologia vai sendo mais complexa, o que dificulta o domínio da mesma, temos um cenário caótico. E é neste cenário caótico que o Scrum é melhor aplicado. Agora, se você não conhece os requisitos, tampouco a tecnologia, temos uma total anarquia, e aqui é impossível realizar projeto. O Scrum possui 3 pilares fundamentais. Primeiro, a transparência. A transparência no Scrum é muito evidente.
Todos têm conhecimento dos requisitos, dos processos e do andamento dos projetos. O segundo pilar é a inspeção. O tempo todo é inspecionado o que está sendo feito no projeto, seja nas reuniões diárias ou no Sprint Review. E por fim, a adaptação. Você vê a adaptação no Scrum de duas formas. Primeiro, o produto que está sendo construído no projeto sofre adaptação constante conforme as mudanças vão acontecendo. Segundo, desde que preservados os valores e práticas, você pode adaptar o processo do Scrum para a realidade da sua empresa. Além dos três pilares, temos as práticas fundamentais para a adoção do Scrum. Primeiro, os três papéis básicos: Product Owner, Scrum Master e Dev Team. Se não tiver esses três papéis, não tem Scrum. Depois, os eventos básicos: planejamento do sprint, a execução do sprint, as reuniões diárias, a revisão do sprint e a retrospectiva. E, por fim, estes são os artefatos gerados: o Product Backlog, o Sprint Backlog e a entrega parcial do produto. Vamos entender melhor o que é cada um desses itens. Primeiro, os papéis. O Product Owner é o ponto central com poderes de liderança sobre o produto. Ele é o único responsável por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos e qual a ordem que eles devem ser feitos. É responsabilidade dele manter e comunicar a todos os outros participantes uma visão clara do que a equipe Scrum está buscando alcançar no projeto. É ele quem prioriza os itens do Product Backlog. O Scrum Master é o responsável por ajudar a todos os envolvidos a entender e abraçar os valores, princípios e práticas do Scrum. Ele tem que conhecer muito bem o Scrum. O papel dele é agir como um coach, executando a liderança do processo e ajudando a equipe a desenvolver sua própria abordagem do Scrum. O Scrum Master também tem um papel de facilitador. Ele não é chefe de ninguém. Por fim, o Dev Team. O Dev Team são as pessoas que de fato vão construir o projeto. No Scrum, quem decide como fazer as coisas é o time, e não um gerente ou qualquer outra pessoa. A ideia principal é que a equipe se auto-organize para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Owner. E como funciona a dinâmica do Scrum? Tudo deve começar com a visão do produto. O Product Owner é o responsável por prover esta visão, que pode ser um business case, um blueprint de projeto ou qualquer outro tipo de macro planejamento. O importante é que descreva o que ele quer e onde quer chegar. Em seguida, deve-se desmembrar esta visão em todas as funcionalidades que são necessárias. Esta lista de funcionalidades é chamada de Product Backlog. O Scrum Master, atuando como coach, auxilia o Product Owner nessa tarefa. Estas funcionalidades são ordenadas por prioridade. Entenda aqui prioridade como aquilo que agrega mais valor ao negócio. Essa priorização é responsabilidade do Product Owner. Para fazer isso, novamente não tem um template, um modelo ou qualquer definição específica de como fazer. Algumas pessoas fazem isso no Excel, outras usam sistemas específicos. Em resumo, faça do jeito que for melhor para você. O importante é ter, de alguma forma, uma lista de requisitos priorizada. O projeto é planejado em sprints, que são períodos de tempo onde alguns itens selecionados do Product Backlog serão construídos e entregues. Para planejar os sprints, devemos obedecer uma outra regra básica do Scrum, que são os eventos de duração fixa, também chamados de time boxing. O que isso quer dizer? Que o ideal é que todos os sprints tenham uma duração fixa e que tenham a mesma duração. Normalmente, os sprints têm duração entre 2 e 4 semanas. Antes de cada sprint começar, é feita uma reunião de planejamento dos sprints, também chamada de Sprint Planning, onde é criado o backlog da sprint. Com base na capacidade e velocidade da equipe Scrum, é definido quantas funcionalidades podem ser completamente construídas no tempo do sprint. Vamos entender então como funciona essa dinâmica. Primeiro, o backlog priorizado é selecionado as funcionalidades que serão feitas durante o sprint. Depois do término do sprint, é esperado que um incremento do produto seja entregue. Se for um sistema, uma parte funcionando do sistema deve ser entregue neste momento. É importante notar que os próximos itens a serem desenvolvidos não foram escolhidos de forma aleatória, e sim seguindo a ordem de importância definida pelo Product Owner. Conforme os incrementos de produto vão sendo entregues, o Product Owner pode verificar necessidades de mudanças. Essas mudanças devem ser inseridas também no backlog em sua devida prioridade. Esse processo, então, será repetido até que todo o backlog seja construído e o produto final esteja pronto, contemplando todas as mudanças solicitadas. Todo dia é feita uma reunião de 15 minutos, onde cada membro do time deve responder a 3 perguntas básicas. O que eu fiz ontem, que ajudou o time a atingir a meta do sprint? O que eu vou fazer hoje para ajudar o time a atingir a meta do sprint? E existe algum impedimento que não permita a mim ou ao time atingir a meta do sprint? Ao responder essas 3 questões, todos conseguem visualizar de uma maneira geral como está progredindo o trabalho do sprint. Uma ferramenta muito útil, que não faz parte do Scrum, mas é usada em 90% dos projetos,
é o Burn Down Chart. Esse gráfico funciona assim. Ele relaciona os itens que você tem a fazer com o tempo que vai demorar para fazer tudo. Neste exemplo, vamos simular o burn down de um sprint com 17 histórias ou funcionalidades. O caminho ideal é que, no decorrer do tempo até o final do sprint, todas as histórias tenham sido entregues, restando 0 histórias a fazer. Esta é a linha de progresso ideal, no qual devemos comparar o realizado para saber se o sprint está caminhando bem ou não. Vamos simular agora as 17 histórias e traçar a linha real do projeto. Imagine que, conforme os dias vão passando, você consegue entregar 6 histórias e ficar com 11 histórias restantes. Neste exemplo, como a linha está abaixo da linha ideal, significa que, neste momento, o seu sprint está adiantado, ou seja, entregou mais do que era esperado para este momento. Se continuar assim, terminaria antes da data planejada. Porém, imagine agora que, no passar dos próximos dias, você consegue terminar mais uma história somente, ficando com 10 restantes e acima da linha ideal. Isso significa que você está atrasado, ou seja, não conseguirá terminar tudo a tempo se continuar neste ritmo. Mas, com base nesta informação, a equipe acelera no final e consegue entregar tudo até um pouco antes do tempo. Outra ferramenta muito útil é o Kanban Board. Kanban também não faz parte do Scrum, mas o Scrum pode se beneficiar muito do quadro de Kanban para promover a gestão à vista e a transparência. A ideia é que se possa visualizar aqui o fluxo de trabalho que está sendo feito. Este quadro pode ser feito tanto usando softwares próprios para isso, como até mesmo uma lousa ou parede onde se possa colar os post-its que representam cada uma das funcionalidades do backlog. No final do sprint, existem 2 atividades adicionais que são fundamentais. Uma delas é chamada de Sprint Review. O objetivo desta atividade é validar e adaptar o produto que está sendo construído. É verificar se o que está sendo feito está de acordo com o esperado. É a apresentação daquilo que foi feito no sprint. E é aqui que surgem as mudanças. É aqui que o Product Backlog é atualizado. Enquanto o objetivo do Sprint Review é verificar necessidades de adaptação no produto, a retrospectiva tem como objetivo verificar necessidades de adaptação no processo. É aqui que a gente vai ver o que foi feito, que foi positivo, e o que foi feito, o que foi negativo, o que devemos melhorar e o que devemos parar de fazer. Para entender o fluxo todo, temos essa figura que é bem conhecida. Tudo começa com a visão, ou esboço inicial, isso se desdobra em um Product Backlog. Esse backlog sofre o grooming, que é a sua priorização ou estimativa de tamanhos. Depois, durante o planejamento do sprint, cria-se o Sprint Backlog, que é a lista de histórias que serão criadas durante o sprint. O sprint tem entre 2 e 4 semanas e todos os dias, no mesmo lugar e horário, o Daily Scrum acontece com as suas 3 famosas perguntas e ao final do sprint temos o produto ou funcionalidade concluída. E aí, turma, professor voltando aqui. E aí, Gabriel, se quiser ligar a câmera de novo aí pra gente ver eles, a gente vai interagir um pouco mais agora, né? Beleza? E aí, pessoal, responde professor aí, conseguiram prestar atenção no vídeo? Agora a gente vai para a atividade aqui. Então, introdução, né, do que a gente viu. Então, vamos lá. Apresentação do vídeo, né, Scrum lá em 9 minutos. E breve discussão, né, em grupo aí sobre os conceitos apresentados no vídeo. Então, a gente vai ter 5 minutos aí para vocês lembrar aí o que foi falado no vídeo aí, né. Então, a apresentação do vídeo aí, ó, Scrum em 9 minutos tá ok. Então aí em 5 minutos aí, tenta anotar aí, ou escrever, ou conversar entre vocês aí. Vocês 3 vão ser o grupo aí, tá? Sobre os conceitos apresentados no vídeo aí. Os conceitos apresentados no vídeo é bem tranquilo, porque foi conceito que a gente já viu em sala de aula, né? Durante esse período todo aí que a gente estava junto, né? Dos encontros, né? Então todos os encontros a gente vem falando de Scrum ali, as metodologias, né? Então fica bem tranquilo para vocês essa questão aqui da discussão entre vocês aí sobre o vídeo, né? Então eu não vou nem deixar esses 5 minutos aqui, porque acredito que é bem tranquilo para vocês essa questão. Então do nosso checklist ali, dos 2 pontos da introdução, tá ok, tá? Então vamos lá. Aqui tem 3 perguntas agora. Agora presta atenção que vocês vão ter que colocar a mão na massa agora, tá bom? Então essas perguntas aqui, elas estão lá no Google Class agora, ó. Quem quiser entrar lá no Google Class, por favor, né? Então aqui, ó. Você vai responder junto aí em equipe, vocês 3. Qual é o papel da Scrum Master? Como o time de desenvolvimento se organiza, né? Em uma sprint?
E o que são artefatos como o produto backlog e a sprint do backlog, tá? Então, aí essa pergunta para vocês aí, ó. Então a gente tem essa atividade aí de 40 minutos, né? Aqui era como se a gente tivesse com a turma cheia aí, mas a gente já estipulou então que vocês três são um grupo, né? E cada grupo vai receber uma situação aí depois aí também para tentar resolver trazer uma solução aí em sala de aula, tá? Então eu vou voltar para as perguntas aqui. Vamos deixar uns minutinhos aqui essa pergunta para vocês. Agora vocês podem ir lá no Google Class lá, entrar lá, que vai ter um formulário lá para preencher essas questões, essa questão aí primeiro, tá bom? E aí, turma, só lembrando aqui, ó, então uns minutinhos aqui pra gente preparar essas perguntas guias aqui. Daí a gente tem uma próxima etapa, tá? Então, não é só isso aqui não. Então aí acho que uns 5 minutinhos, aí uns 10 minutinhos, né? E a gente vai pra próxima etapa daí. Beleza aí, Gabriel? Tranquilo? Tá, então se eles quiserem participar, pede pra eles ver o vídeo. Eu vou colocar o vídeo ali no Google Class ali agora, então. Fala para eles ver o vídeo e daí já fazer um grupo. Esses dois alunos montam um grupo com eles. Eles ficam em dupla aí. E daí fala para eles resolver essa questão da pergunta aqui já também. Beleza?
E aí, turma, deu tempo de vocês responder aqui essas questões. Quem chegou agora, né? A dupla que chegou agora, Cauã e Murilo, já fizeram uma dupla. Também já pode entrar no esquema do trabalho aí. Então o trabalho é o seguinte, o professor passou um vídeo lá no começo, lá 9 minutos, explicando todo o processo que a gente viu em todas as aulas, né? Em 9 minutos resumimos tudo ali, bem dizer, né? Não tudo, né? Que em 9 minutos a gente não consegue resumir, colocar tudo dentro ali, tudo que a gente estudou nas aulas, mas a grande parte ali importante foi colocado. E daí dentro dessa tem a dinâmica aí da gente fazer, né? Esse workshop aí, a gente vai responder essas questões e daí a gente vai para uma outra etapa daqui a pouco, tá? Então quem chegou agora, né? O Cauã e o Murilo Martins fizeram uma dupla e chegou mais gente aí, né, Gabriel? Então já pede para fazer mais uma dupla, então. Ah, acho que chegou mais que dois, então, né? Em 12. Então, fora essa equipe que está montada ali, Murilo, Kaique, Leonardo e Cauã e Murilo Martins, pede para eles montar uma equipe aí, duas equipes aí. Acho que dá, né? Essa quantidade aí. Porque nós. 3, 4, 5 já são uma equipe. Então, os 12 dá para montar duas equipes, então. Monta duas equipes e passa o nome para mim. Então, dá mais uns minutinhos aí para quem está entrando, então, agora. Né? Vocês, então, pegam essa questão aqui, ó. E respondam essas questões aqui, então, quem está entrando aí. Tá? Vou dar mais uns minutinhos para vocês aí, então. Mais uns 5 minutinhos. Vocês vão ter menos minutinhos do que as pessoas que já estavam desde o começo da aula aí. Tá bom? Então, mais 5 aí. Só me passem aí os nomes da equipe. Então, turma, então vamos continuar aqui se a gente não vai voltar mais, porque senão a gente não consegue dar continuidade aqui no nosso trabalhinho, aqui no nossa atividade workshop, tá? Então aí, as turmas que entraram agora, dá para montar mais dois grupos ali, me passem os nomes ali no chat, por favor, tá? E daí responda essas perguntas que estão lá no Google Class já.
O vídeo também de 9 minutos que eu passei no início da aula também está lá. É importante vocês assistirem, né? E vamos lá então passar para a próxima etapa. A próxima etapa é aqui, ó. Dividir em grupo, a gente já está dividido, né? Então assim, temos 4 equipes, né? Deixa eu só arrumar aqui então. Temos 4 equipes, tá? Próximo slide aqui então tem cada grupo recebe uma situação prática relacionada ao Scrum para discutir e apresentar uma solução, tá bom? Então aqui nós vamos passar então para essa etapa aqui, ó. Temos 3 situações, tá? Então lá a equipe número 1 fica com o tópico 1, tá? Ó, então a equipe 1 lá do Murilo, Leonardo, né? Fica com o 1 aqui, ó. Um cliente pediu uma mudança no meio do sprint e como o time deve lidar com isso. Então lá no Google Class tem essas 3 opções, você escolhe a opção 1 e descreve para o professor qual a solução a tua equipe traria para essa situação aqui. A equipe número 2 vai ficar com o 2. Durante a revisão da sprint, um membro do time percebeu que o incremento não está funcionando corretamente. O que fazer? Então a equipe 2 fica com essa solução aqui, tenta achar uma solução. Também vai lá no Google Class, lá no formulário, né? Escolhe o número 2 lá e escreve para o professor. A equipe número 3 vai ficar com essa questão 3 aqui, ó. O Product Backlog está muito extenso e desorganizado. Como priorizar os itens mais importantes? Então a equipe 3 aí, que não me passaram o nome ainda, fica com essa situação número 3 e também faz a mesma maneira. Traz uma solução para o professor, escreve lá um parágrafo lá e traz a solução para o professor. E a equipe número 4, que entrou também agora, volta, fica e escolhe a opção número 1. Tá? Então a equipe número 4 fica com a opção número 1. Um cliente pediu uma mudança no meio da sprint, como o time deve lidar com isso? Então a equipe número 1 e a equipe número 4 ficam com o item, com a situação número 1. Tá entendido até então? Quem chegar agora, entre nas equipes aí. Escolha uma equipe aí e entra aí, tá bom? Vamos lá então. Mais uns minutinhos aí para essa questão aí, tá? Mais uns 10 minutinhos aí para resolver essa questão aí, tá bom?
Isso, Cauã, tem que colocar lá no Google Class, tá? E aqui no chat pra gente discutir, tá? Pra gente conversar aí entre as equipes e o professor aqui pra ver o que vocês escreveram, tá? Eu não tô acompanhando lá no Google Class agora as respostas de vocês, mas essa questão aí pede pra gente colocar a resposta no chat e a gente discutir dentro da sala de aula, tá bom? É uma das etapas aí do nosso trabalho, tá bom? Então é pra fazer isso mesmo, tá? Então coloca lá no Google Class para registrar e coloca aqui no chat também, cada grupo aí coloca aí, tá bom? Então as questões eram essa aqui, né? A equipe número 1 fica com 1, a 2 fica com 2, a 3 fica com 3 e a equipe número 4 fica com a 1 também. Bora lá, tem mais 4 minutos ainda, tá bom? O professor vai ficar em stand-by aqui por enquanto. Então é isso aí, turma. Ó, então nós temos nossas equipes aqui, temos quatro equipes. Estamos com os nomes ali das equipes, Murilo Alves, Kaique, Leonardo a primeira. Segunda equipe, Cauã e Murilo Martins. A terceira, Adiel, Gabriel, Lucas, Renato e João Paulo. E a quarta equipe, Cecília e Ana Júlia, né? Então a gente tem lá a nossa atividade, né? A primeira questão era esta, pergunta guia, então todos têm que responder, né? Então vai lá no Google Class, responde qual é o papel da Scrum Master, e depois como o time de desenvolvimento se organiza em uma sprint, e o que são artefatos como o produto backlog e a sprint do backlog. Né? A próxima etapa, a qual a gente estava agora, respondia a essas questões aqui, né? Lembrando que o grupo 1 ficou com a situação 1, o grupo 2 ficou com a situação 2, o grupo 3 ficou com a situação 3, e o grupo 4 volta e fica com a situação 1. Tá certo? Só voltando rapidinho lá no comecinho lá, pra a gente lembrar quem chegou na aula depois. Então a gente está com um workshop prático aqui, explorando o Scrum, né? Então a gente vai ver nesse workshop aprofundar conhecimento sobre o princípio da Scrum, os papéis, eventos e artefatos, né? E aplicar o conceito de forma prática aí na sala, né, colaborativa, tá? Então nossa atividade foi resumida assim. O vídeo foi apresentado de 9 minutos, resumindo tudo que a gente viu desde o princípio lá do nosso primeiro encontro até o encontro anterior a esse. A gente viu ali o que a gente vai trabalhar, né? Resolver situações ali, práticas relacionadas à Scrum, simulando desafios reais na equipe Agile.
E a terceira parte, que a gente não chegou ainda, vai chegar todo mundo junto, apresentaremos a solução discutidas aqui na sala de aula e faremos uma reflexão final sobre o aprendizado, né? Então vamos lá, o objetivo é compreensão prática sobre como a Scrum lida com mudanças, garantia, qualidade, né? E organização e lançamentos. O material, apenas a sua participação e engajamento, né? Vamos colaborar e aprender juntos em um ambiente dinâmico e interativo, né? Então a gente viu o vídeo lá, 9 minutos, resumindo tudo que o professor trouxe para vocês em todos esses encontros até hoje, né? A introdução era aqui sobre o vídeo, a gente viu, ok, né? Breve discussão entre o grupo, a gente estava com um grupo pequeno, a gente acabou não discutindo sobre isso, mas o assunto estava bem claro na cabeça de vocês, porque a gente é assunto recente nas aulas nossas aí. Voltando então, questão guia, todo mundo respondendo lá no Google Class. A gente montou as equipes, né? Aqui, eu no começo estava com 2 equipes, e agora nós estamos com 4 equipes, né? Então ali faltando aí 25 minutos ali para a gente concluir essa atividade. Respondeu essa atividade aqui, acredito que todo mundo já respondeu. Respondeu no Google Class, agora responde aqui no chat, professor, para a gente interagir, né? Ver qual que é o ponto de vista de vocês, tá bom? Então o grupo deve descrever como usaria os papéis, eventos, artefatos do Scrum para resolver o problema. Escreveram, né? Repetiu o que, Cauã? Na verdade, eu fiz uma instrução de todo o conteúdo que eu falei desde o começo lá, né? E era para vocês terem respondido a primeira questão aqui. Acredito que já responderam, né? Aí montar as equipes aqui, todo mundo já montou, a gente está com essas equipes aqui, né? A gente tem 25 minutos agora restante para terminar o nosso trabalho aqui. Os minutos já foram dados para a etapa 1 e etapa 2, que era responder a questão 1 lá, e as situações aqui. Então nós temos as situações aqui agora, né? Cada equipe ficou com uma situação, a equipe número 1 ficou com 1, a equipe número 2 ficou com 2, a equipe número 3 ficou com 3, e só a equipe número 4 volta e fica com o item da situação 1. Tá? Então coloque aí no chat aí pra gente discutir aí, pra gente ver o que vocês escreveram, como que vocês pensaram, tá? E aqui a gente chegou nesse ponto aqui, então os grupos devem escrever como usuário os papéis, eventos e artefatos da Scrum, né? Como que deve ser resolvida essa situação ali, tá bom? Então aqui agora nós vamos para essa etapa aqui. Cada grupo apresenta a sua solução para a turma, máximo 5 minutos. Então aqui, 5 minutos cada turma. Então nós temos aí, só pega e lê o que você escreveu aí para a turma aí. Se o Gabriel quiser colocar a câmera aí, o áudio aí para mim escutar agora também, tá? E a gente dá um feedback reforçando os conceitos aí, corrigindo se tiver correção. Acredito que não, que todo mundo prestou bastante atenção na aula, prestou bastante atenção nesse conceito aí. Mas só para a gente saber o que vocês escreveram aí. Então o professor está acompanhando pelo chat aqui o que vocês escreveram. E eu quero agora que cada grupo escolha um representante aí e leia. Leia a sua solução aí para a turma. Tá bom? Máximo 5 minutos a gente vai levar aí, nem é tudo isso. Professor, eu vou pedir para o pessoal ler, pode minha bateria vai acabando. Ah, tá. Então eu vou ler pelo chat ali. Tá bom, eu vou ler pelo chat ali. Se alguém quiser interagir também ali pelo chat, pode ser. Então tá, vamos lá o primeiro comentário lá. Deixa eu ver quem colocou lá. Fala para eles colocar, professor, a equipe. Equipe número 1, comentário. Equipe número 2, o comentário. A equipe número 3, o comentário. E a equipe número 4, o comentário. Senão eu não vou conseguir pelos nomes ali e me organizar pelos grupos aqui. Faz o favor aí, professor. Tá só a Cecília e a Júlia, né? Ana Júlia. Então aqui, Ana Júlia e a equipe dela ali escreveram. Primeiro, o time deve avaliar a urgência e a prioridade, seguir a regra do Scrum e evitar mudanças no sprint, a menos que sejam críticas, né? Planejar as alterações, removendo itens menos prioritários, documentar as decisões e alinhar com todos. E por fim, aprender na retrospectiva e revisar as causas para evitar interrupções futuras.
Isso é da equipe, né, da Cecília e da Ana, né? Tá, deixa eu colocar as equipes aqui que a gente consegue se encontrar aqui. Cecília e Ana Júlia, né? Qual que é a outra equipe? Equipe do Murilo. Não, deixa eu ver aqui. Murilo, né? Murilo Alves, deixa eu ver. Murilo Alves está na equipe número 1. Então, durante uma sprint, mudanças geralmente não são permitidas para manter o foco. No entanto, o Product Owner, né, ele pode negociar a inclusão de nova mudança no próximo sprint ou ajustar a prioridade do produto backlog para refletir a nova necessidade, né? Murilo, Kaique e Leonardo ali, a equipe número 1. Parabéns, a resposta boa, tá? Vamos para outra equipe. Então nós temos a equipe 1 e a equipe número 4 já responderam. Vamos para a equipe número 2 e 3 ali. Deixa eu ver quem que está ali. Quem escreveu ali, professor? Vou ver no chat aqui agora. Cecília já foi. Cauã. Cauã é da equipe número 2, né? Vamos lá então. Equipe número 2. A Scrum, né, é uma forma de trabalhar em equipe de maneira flexível e colaborativa, onde todos se juntam para entregar o valor de forma constante, focando no que realmente importa. O grupo Cauã, né? O Murilo, né? Deixa eu só voltar nas questões aqui para a gente saber o que a gente está respondendo aqui, né? E a próxima equipe aqui é a número 3 do Adriel, Gabriel. É ali que está essa mensagem que está ali na tela? Deixa eu ver que equipe que é essa. Não, da Cecília já foi. Eu preciso da equipe do número 3. Adriel, Gabriel, Lucas, Renato e João Paulo. Só falta eles. E aí, Gabriel, que eles fizeram? Conseguem passar para mim? Um representante da equipe aí, ou Adriel, ou Gabriel, ou Lucas, ou Renato, ou João Paulo. O que foi, Gabriel? Eles colocaram ou não colocaram? Não entendi. Não fizeram? Tem que fazer, a equipe maior de todos aí. Ah, já colocaram ali? Deixa eu procurar no chat que eu não tinha achado aqui no chat. Pede para eles recolocar. Pede para recolocar, senão eu me perdi ali. Copia e cola de novo aí, turma. Deixa na última aí, professor. Deixa no última conversa do chat aí, por favor. Olha lá, o professor está esperando vocês. Vamos lá que a gente tem 15 minutos para encerrar aí. Essa turma que está aqui já tem nota comigo, hein? Nota da aula de hoje. Já é uma recuperação aí do trabalho. Só esqueci de falar para vocês quem chegou agora. Quem fez o trabalho, beleza. Está valendo a nota do trabalho. Só que quem precisa recuperar a nota do trabalho, essa atividade vale 30. Então a nota máxima vai ser 30. Então quem não fez tem 30. E quem fez tirou menos de 30 vai alcançar o 30. Então vamos lá. Gabriel, vamos lá ver a resposta da equipe número 3. Era sobre o produto backlog está muito extenso, desorganizado, como priorizar os itens, né, mais importantes. Então vamos ler lá, só um pouquinho. Então qual é o papel do Scrum Master, né? Vamos lá. O Scrum Master é o que cuida para que o time funcione bem, ajudando a resolver problemas, melhorias, né, do processo e garantir que todos sigam o Scrum. E como um guia que facilita o trabalho em equipe e protege o foco do grupo, né? E como o time de desenvolvimento se organiza numa sprint? Vamos lá. O time se junta ao início da sprint para planejar como alcançar a meta. Cada pessoa escolhe as tarefas que consegue fazer. Todos acompanham o progresso diariamente e ajudam para, né? Faltou ali, né? Mas para concluir o objetivo ali. Pode ser isso, tá?
A, a Beatriz. Beatriz, você é de uma outra equipe, que eu não tenho essa equipe aqui. É só você, com quem você está. Depois você me passa, por favor. Eu vou ler tua resposta ali. A sprint representa o ciclo de trabalho em um time, né, num time box, de geralmente um mês, onde algum valor é acrescentado a um produto em desenvolvimento. Ou seja, afinal dela, o produto precisa ter algum incremento que gere valor aos olhos do cliente, valor ao produto, corretamente, e que satisfaça a meta. Exatamente isso, Beatriz. Eu só preciso ver que equipe que você está ali, ou se é uma equipe nova ali, para mim poder avaliar você e dar nota para você ali. Tá bom? Me passa aí certinho. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar 5 aqui, porque eu não sei se você está em alguma equipe. Está individual, né? Então, beleza. Então, já está ali. Só para mim, eu vou registrar aqui para mim poder dar nota para vocês. Só uma pergunta, Gabriel. O Davi não está na sala, né? Só me responde se o Davi está na sala, porque ele respondeu lá. E essa avaliação aqui eu não vou dar para quem não está na sala. Ele escreveu lá, ele até preencheu lá a atividade, mas não. Depois eu vejo algum método de recuperar quem precisar, tá? Mas por enquanto é só quem está aqui na sala que vai receber a nota da aula de hoje, tá? Então vamos lá então. Vamos para a próxima etapa aqui, vamos finalizar. Então aqui a gente já fez essa etapa aqui do feedback, apresentação. As turmas foram bem aí, as equipes foram bem, apresentaram o conceito que o professor precisava, que o professor queria. Então, de parabéns aí, tá bom? Agora, a parte final aqui, turma. A gente tem ainda 10 minutos de aula e é a parte final aqui que eu preciso que vocês escrevam, ó, em um papel ou num quadro ali. Pode usar o quadro, mas vocês não estão com quadro aí, né? E escrever uma frase que cada equipe aí aprendeu sobre Scrum. Então, vamos usar o chat aqui. Vamos postar aqui no chat aqui, vamos encher o chat de mensagem aqui. Uma frase que represente aí o que você aprendeu sobre a Scrum durante todo esse processo que a gente teve junto aí e a aula de hoje. É o Davi Ângelo. É o Davi Ângelo. Ele tinha colocado lá no atividade lá, mas ele não colocou nada de histórico, colocou em branco. Vocês estavam com a mania de colocar atividade do professor em branco lá, o professor estava vendo. Queria a nota de graça, do branco. Mas daí não. Algumas pessoas ali eu devolvi já a atividade para não, né? Não vou dar nota para quem coloca branco lá, né? Quer enganar o professor. Tá? Então coloca ali, gente. O que vocês aprenderam com uma frase, né, numa linha de parágrafo ali, o que vocês, né, entenderam, aprenderam sobre o Scrum, né? Compartilha aí com o professor aí, a gente vai estar finalizando aí quase o nosso trabalho aí, o nosso workshop da Scrum, né? Tá bom, Cauã? Avisa ele lá, fala para ele procurar o professor consegue fazer uma atividade diferente para ele, tá bom? Ele não ficar sem nota também. O professor ajuda quem quer estudar, o professor ajuda. Bora lá então, gente, vamos responder? Todo mundo lá, ó, das equipes lá, para não ficar todo mundo respondendo, na verdade todo mundo tem que responder lá. Nós estamos em 12 aí. 13. Então, assim, ó, eu quero que o Murilo, o Kaique, o Leonardo, o Cauã, o Murilo Martins, Adriel, Gabriel, Lucas, Renato, João Paulo, a Cecília, a Ana Júlia, a Beatriz, escreva aí, rapidinho aí no chat aí,
o que que vocês aprenderam, o que que marcou vocês, o que que foi importante para vocês na questão da Scrum, que a gente aprendeu de todas as aulas que a gente viu lá do começo, inclusive na aula de hoje, né? O que que você descreve, professor, aí, ó, uma frase sobre o que aprendeu. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá? A nota de vocês já está garantida, já, hein? Então, vamos finalizar aqui essa questão aí. Então, lembrando vocês que quem não fez o trabalho lá, isso aqui vai estar recuperando o trabalho, tá? Quem fez e não atingiu a nota, vai conseguir a nota 30 aqui agora, quem não alcançou. Quem alcançou a nota 30 ou 40 lá no trabalho, que eu acho que foi só um que alcançou a nota 40 no trabalho, continua com 40, tá? Vai ficar com 100 no trimestre aí. A maioria das outras pessoas não atingiu nota suficiente lá no trabalho, 20, 22, 25. Então essas pessoas que não atingiram até o 30 vão conseguir recuperar agora, vão bater o 30 agora com essa atividade de hoje. Quem não fez vai ter como 30 aí de ponto aí para recuperar a nota do trabalho, tá bom? Vamos lá, turma, estou esperando a frase de vocês. Vamos fazer a frase aí, professor, entregar a aula para vocês poderem ir para o intervalo de vocês aí, ou para a próxima aula. Não sei como que é aí a organização de vocês. Vamos lá, Gabriel, ajuda aí o professor aí. Vamos lá, Cauã, faz o fervo com a turma aí para eles escrever, professor. É só uma frase que eu quero aí. Pode pegar lá do texto de vocês, da resposta de vocês lá que vocês responderam anteriormente. Vamos concluir. Só falta essa etapa para a gente concluir a nossa reflexão aqui. Isso aí, Cecília, parabéns. O método Scrum é uma estrutura de gerenciamento ágil, né? Projetos que ajudam as equipes a elaborar o gerenciamento, a gerenciar o trabalho delas por meio de um conjunto de valores, princípios e práticas. Parabéns, Cecília. Parabéns, Beatriz. O que é Scrum? É uma ferramenta ágil para gerenciar projetos, especialmente para desenvolvimento de software. Parabéns, Beatriz. Vamos lá? Cecília e Beatriz já responderam. Vamos lá, turma. Ó, tem uma galera ainda. Murilo, Cauã, o Adiel, Gabriel, Lucas, Renato, João Paulo, Ana Júlia, Kaique, Leonardo. Vamos lá, 5 minutos. Não responder, não completa a tarefa, hein? Faltando só isso aqui para completar a tarefa. Sobe um pouquinho o chat para mim. Quero ver quem que respondeu ali. O Lucas, vamos ler do Lucas. O que a Scrum estimula as equipes a aprender com as experiências e se organizar para resolver os problemas e refletir sobre o êxito e o fracasso para melhorar sempre. Parabéns, Lucas. Já vamos ler a próxima ali. Cauã. Vamos ler do Cauã agora. Foi a forma como ele valoriza o trabalho em equipe. Adaptação constante, transparência e a colaboração ajudam o time a crescer junto, sempre buscando a melhorar. Isso aí, parabéns, Cauã. Vamos lá, mais gente, ó. Se vocês não finalizar aqui, vai ficar devendo o professor, hein? Vamos ver, o Gabriel. Kaique primeiro, vamos lá, o Kaique. A Scrum ajuda as equipes a se auto-organizarem e gerenciarem o trabalho de forma eficiente. Isso aí, exatamente. Vamos lá, Gabriel. Foi a forma como ele valoriza o trabalho em equipe e adaptação constante e transparência e colaboração. Ajuda o time a crescer junto, sempre buscando melhorar. Copiou, né? Porque eu já li uma dessa. Mas tá valendo. O Adriel. Vamos lá, lê o Adriel. O Adriel, deixa eu ver. O Adriel tá. Deixa eu ver, deixa eu ler o Adriel.
Tá, eu vou deixar, deixa eu ver, se for da mesma equipe até vale, tá? Mas eu queria que vocês respondessem a resposta de vocês, tá? Mas tá valendo. Vamos lá do Murilo. Vocês param de copiar aí. Murilo Alves? Não, Murilo Martins. Eu aprendi que a Scrum é uma metodologia ágil que promove a entrada incremental e adaptação contínua. Parabéns, isso aí. Parabéns, Murilo. Vamos lá? Murilo Alves, Leonardo, Renato, João Paulo, Ana Júlia. Vamos lá? Se vocês já escreveram para trás ali, o professor não viu, copie e cola de novo aqui na sequência do chat para a gente finalizar. Falta 2 minutos. Vamos lá, para vocês completarem a nota de vocês, senão vocês não vão completar. Vamos lá, vamos lá. É só uma frase, gente. Vocês não precisam nem falar, professor, não precisam nem apresentar para a equipe aí. O Alves, vamos lá. Scrum ajuda a equipe a se organizar, a facilitar e organizar o processo de entrega do produto. Parabéns, isso aí mesmo. Falta o Leonardo, o Renato, o João Paulo e a Ana Júlia. Vamos lá? Faltam 4 alunos. Vamos finalizar lá, turma. Vamos lá, Gabriel. Ajuda aí, professor, esses alunos que faltam aí a me entregarem a frase do que eles aprenderam, do que eles acharam importante na Scrum até agora. É uma frase só, turma. Vamos lá. Leonardo, Renato, João Paulo, Ana Júlia. Vamos lá, vamos lá. Saideira, 1 minuto. 1 minutinho, vamos lá. Estamos só finalizando já. A maioria já saiu da sala, né? Então é isso aí, gente. Vamos entregar aqui, vamos finalizar. Então o que a gente viu, né, nessa aula aqui, vamos... João Paulo mandou? Vamos ler do João Paulo ali e vamos entregar a aula daí. Eu aprendi que a Scrum ajuda as equipes a se organizarem, facilitar e agilizar o processo de entrega do produto. Tá, vamos lá então, vamos entregar a aula para vocês, entregar a aula para o Gabriel aí. Obrigado, turma, pela participação aí do nosso workshop, das respostas aí, tá? Então nesse workshop aprofundamos nosso conhecimento ali do Scrum, seus papéis, né, eventos, artefatos, e aplicamos ali esse conceito na sala de aula aí com vocês. Tá bom? Oi, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Tô te ouvindo. Tá bom, tá bom, eu vou finalizar a nota deles ali, não tem problema não. Fala para eles ficar tranquilo. Tá bom? Então tá bom, por hoje é só. Obrigado aí, Gabriel. Obrigado, alunos. Até a próxima, então.